Você está vivendo a pior fase da sua vida agora, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu não vou te dar nenhuma solução mágica, mas eu quero conversar com você. Eu preciso te contar uma coisa que quando eu estava no fundo, ninguém me disse com essa clareza que eu vou trazer aqui. A pior parte da sua vida pode ser exatamente o que está te preparando para a melhor fase da sua vida. Eu sei que isso soa estranho, soa como aquela frase de quadro decorativo, aquele tipo de coisa que parece muito bonito, mas que na verdade não significa nada. Mas não é isso que eu quero te dizer hoje. Mas antes de começar, deixa eu falar uma coisa com você. Se você for aqui no meu canal e for olhar os outros vídeos, você vai ver que a skin tá completamente diferente. Eu estou aqui sem maquiagem, estou aqui de pijama, estou aqui com o cabelo completamente... Acabei de lavar, tudo esgrinhado. Estou aqui com o meu chá, que eu resolvi agora gravar esse vídeo, do nada. E eu falei, enquanto eu estava tomando banho, me veio um pensamento na mente assim: o que eu poderia fazer para ter mais constância no YouTube? De que forma que eu conseguiria me organizar para que eu sempre apareça por lá? Porque aqui é um lugar que eu amo estar. Eu me sinto muito à vontade aqui no YouTube, mais do que nas minhas outras redes. E eu quero ter uma constância maior aqui. Então eu resolvi me desafiar e fazer um vídeo todos os dias para cá. E eu não vou me planejar, eu vou deixar a inspiração vir. Na hora que eu for para gravar o vídeo, eu vou ter o sentimento, eu vou meditar no que eu quero dizer. E hoje, por exemplo, esse assunto foi basicamente assim que eu decidi. Eu quis trazer sobre isso, a respeito sobre a pior parte da vida, aquela fase que você sente que você está no fundo do poço, na verdade, está te preparando para algo muito maior. E eu quero trazer esse ponto de vista para vocês e que isso seja como uma conversa. Eu vou chamar esse quadro de Coisinhas da Nath, que vai ser coisinhas aqui da minha mente mesmo, sem roteiro, sem planejamento. Talvez eu esteja sempre com o meu chá para dar um acalento, para dar uma motivação. Tá um caos aqui, tem luz caindo, tem microfone sem bateria, tá acontecendo de tudo. Porque realmente está tudo sendo no improviso. Então, vamos lá, eu não vou desistir. Se eu coloquei que eu vou fazer o desafio todos os dias, independente do que aconteça, eu vou me comprometer em fazer. Eu escolhi esse tema porque, especialmente nesta fase, estou vivendo uma fase bem complicada e ao mesmo tempo mágica. Eu estou passando uma temporada aqui na Espanha, então estou em um lugar do nada, né? Resolvi vir para cá do nada, com um propósito, com uma missão. Estou passando por situações de saúde na minha família, que não cabe a mim compartilhar, porque eu não quero expor, né, ninguém, mas eu quero aproveitar esses momentos justamente para desabafar para vocês as perspectivas que eu tenho e também para que vocês, de certa forma, se sintam conectadas, porque eu tenho certeza que todo mundo dentro da sua casa, dentro da sua própria mente, está passando por coisas. E muitas vezes a gente não sabe como materializar, não sabe como enxergar e não sabe ver os lados que existem para além do problema. Então, sempre que eu faço isso, me ajuda muito a passar pela situação de uma forma mais leve, a enxergar as situações de um ponto de vista mais inteligente e me ajuda também a me autoconhecer. Então, é justamente por isso que eu escolhi esse tema de hoje. Então, seja qual for a fase que você está passando hoje, pode ser que exista um padrão por trás dela que eu quero te ajudar a enxergar. As fases mais difíceis da vida, quase sempre, têm uma função que a gente só entende depois que elas passam. Elas tiram de você o que não serve mais, mesmo que você não tivesse coragem de tirar por conta própria. Então elas vão lá e te forçam a desenvolver uma força que você nem sabia que você tinha. Porque enquanto tudo está confortável, você nunca precisou de fato descobrir isso. Então ela te ajuda a quebrar identidades antigas que estavam te limitando há muito tempo, muito mais do que você imagina. E isso significa que a sua dor tem um propósito, que você ainda não está vendo, mas que existe um propósito sim dentro dela. E eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Você não vai sair dessa fase exatamente igual a como você entrou.
E tá tudo bem, porque na verdade é necessário que você não saia igual. Se você sair da sua pior fase sendo exatamente a mesma pessoa, mas um pouco mais cansada, mais frustrada, essa fase não serviu de nada, essa lição não serviu de nada, essa prova não serviu de nada. A dor, ela vale de alguma coisa, ela serve para nos transformar. E eu sei que às vezes isso é difícil de ouvir quando você só quer que a dor passe. Eu entendo, você só quer que essa situação acabe. Mas eu preciso te dizer a verdade com carinho para que isso te traga um certo, do que trazer uma mentira que te conforte, sabe? Eu não estou romantizando a dor, não estou romantizando o problema, mas sim trazendo uma perspectiva diferente para que você sinta que realmente existem outras coisas para além desta dor e que você não fica presa, não fique presa somente nisso. Então deixa eu te mostrar outro ângulo. Pensa em qualquer pessoa que você admira pela força que ela tem hoje. Pensa em alguém que você olha e quando você olha você pensa, essa pessoa sabe lidar com qualquer coisa que aparece na vida dela. Parece que ela sabe. Essa força não nasceu com ela. Com certeza ela foi construída exatamente nos momentos em que a vida foi mais difícil. Cada crise que essa pessoa atravessou deixou nela uma capacidade que ela não tinha antes. E provavelmente é isso que está acontecendo com a gente agora, comigo e com você. Mesmo que só pareça cansaço, dor, só vontade de que tudo acabe, existe uma diferença entre sofrer e se preparar, e a diferença não está no que está acontecendo com você, está na forma como você está vivendo o que está acontecendo. Quando você sofre sem se preparar, é a mesma coisa de você viver a dor sem extrair nada dela. É passar por essa fase difícil, saindo dela exatamente igual, carregando a mesma ferida, sem ter aprendido absolutamente nada. Quando você se prepara dentro da dor, é diferente, porque você aí está permitindo que a dificuldade te ensine algo sobre você mesmo. É quando você pergunta no meio do caos o que essa fase está me mostrando sobre quem eu preciso me tornar. E aqui vem o segundo ponto, que é muito importante também. Todos os pontos são importantes. Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta por você. Você pode esperar essa fase passar sozinha, esperando que o tempo simplesmente resolva. E o tempo realmente cura, o tempo ajuda, mas o tempo, sem a sua participação, sem a sua reflexão, só vai fazer essa dor se tornar uma marca, uma ferida aberta. E mesmo sem vontade, quando você pergunta para essa fase o que ela está tentando te ensinar, ela te ensina, você consegue extrair alguma coisa. E eu não estou te dizendo isso de um lugar confortável, de um lugar fora da dificuldade, olhando você de cima, porque eu estou exatamente onde você está agora. Eu tive fases em que eu não via saída, em que eu achava que eu tinha perdido tudo que me importava, em que eu olhava para o meu futuro e não conseguia imaginar nada além do que eu estava sentindo naquele momento. E eu não sei quantas vezes eu passo por isso. E isso faz parte do processo. Isso faz parte da evolução, do crescimento como ser humano. Mas hoje, antes eu perguntava por que tudo é tão difícil. Antes eu me perguntava por que eu preciso estar passando por isso. Porque parece que pessoas que não fazem mal sofrem mais do que pessoas que fazem. E esses questionamentos nunca me trouxeram nenhuma boa resposta. E com o tempo, à medida que eu fui me autoconhecendo, estudando, entendendo, eu fui percebendo que o nosso problema não é saber por que tudo é tão difícil. O nosso problema é fazer as perguntas erradas. Porque quando a gente faz a pergunta errada, o nosso cérebro ele busca por respostas. Então ele vai mostrar para mim o porquê minha vida é tão difícil. Então ele vai trazer mais evidências da dificuldade. Faz sentido? Então quando você se pergunta o que essa fase quer te ensinar, ele vai te mostrar as lições dessa fase. Quando eu digo para vocês assim que eu estou aqui na Espanha, e aí eu compartilho muito mais lá nos meus stories, né, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre tudo que está acontecendo aqui, e mostro para vocês os pontos turísticos, as reflexões, porque que a cidade que eu estou, ela é uma cidade histórica, e eu estou descobrindo muita coisa. Por mais... Ai, gente, pelo amor de Deus, cabelo é esse. Por mais
bonito, interessante que seja, eu não vim para cá com um planejamento. O propósito de eu ter vindo para cá não foi passear, não foi turistar, não foi conhecer outros lugares, não foi luxar, não foi esse sentido. Tinha um propósito por trás, muito maior. Eu vim em um rompante, em um momento de existia uma oportunidade, eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, e eu estou enxergando isso por essa perspectiva. Por isso que eu estou indo conhecer os lugares, entendendo a história daqui, aprendendo novas culturas, ampliando o meu repertório, conhecendo pessoas, porque eu quero fazer desse limão uma limonada. Talvez em algum momento eu compartilhe com vocês mais detalhes sobre isso, mas por hora, só para vocês entenderem como eu vou passar uma temporada muito grande aqui, eu estou longe da minha casa, estou longe dos meus filhos, que é minhas gatinhas e meu cachorro, estou longe do meu marido, estou longe da minha vida. Então eu simplesmente abri mão da minha vida, da minha rotina perfeita, com tudo perfeito, para estar aqui por uma causa muito maior, por uma causa de amor, por um propósito muito maior. Então, de certa forma, também, passar por tudo isso está me ensinando, está me fazendo aprender sobre resistência, sobre quem realmente fica do meu lado, sobre o que eu posso e não preciso mais carregar. E isso me faz entender exatamente sobre a próxima fase da minha vida. Talvez você esteja desenvolvendo agora uma capacidade de continuar, mesmo sem garantia de que o que você está fazendo vai dar certo. Talvez você esteja aprendendo a se sustentar emocionalmente, sem depender de validação externa. Talvez você esteja descobrindo o que realmente importa para você, porque tudo o que era superficial caiu nessa fase e agora só sobra o que é essencial. Isso não diminui a nossa dor, mas dá um sentido para ela. E sentido muda completamente como a gente atravessa por qualquer dificuldade. O terceiro ponto importante, e esse talvez seja o mais difícil de ouvir, é que você precisa parar de esperar que alguém venha te resgatar. Não existe resgate, não existe príncipe encantado, existe a travessia. E quanto antes você aceitar essa travessia, que ela é sua e que ninguém vai fazer ela por você, entender que você é completamente, absolutamente capaz de passar por essa fase. Eu quero muito que você entenda tudo que eu tô te falando. E mais uma coisa, antes de eu finalizar esse vídeo, que eu não estou falando isso para te apressar para você sair dessa fase. Você pode estar nela pelo tempo que você precisar. A dor não tem cronômetro. E eu não vou falar para você seguir em frente como se fosse tão fácil, como se fosse tão simples. O que eu quero é que enquanto você estiver nesta fase, que você não a desperdice, que você não saia dela exatamente igual como entrou, da forma que entrou, que você permita que ela te ensine alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequena, mesmo que demore para você entender o que é, porque a pior fase da sua vida vai virar a base da melhor fase, se você deixar que ela te transforme da forma que ela quer te transformar. Senão ela vai virar simplesmente uma cicatriz que não conta nenhuma história de crescimento, só de dor. E não é isso que nós queremos. Eu acompanho muitas mulheres dentro do meu método, que eu ouço as histórias delas, dos momentos mais difíceis, e eu mostro para elas que elas não precisam perder de si mesmas. Elas vão sair do outro lado inteiras, da forma que entraram, só que elas vão sair diferentes, elas vão sair florescidas, por mais difícil que isso pareça ser agora. Bom, eu sinto que o que eu queria transmitir para vocês é isso. Eu espero que vocês se sintam acolhidas aí, independente do problema que vocês estiverem passando, da fase, da situação, e que vocês consigam agora refletir, enxergar, entender quem você está se tornando nessa fase. E que talvez você ainda não consiga enxergar dessa forma, mas a fase mais difícil é a fase que mais nos faz crescer. E é como se ela estivesse nos preparando para coisas muito maiores. Você pode pensar aí na sua vida, de todas as fases difíceis que vocês já passaram, como você saiu dessa fase?
Você saiu mais fraca, você saiu mais forte? Você saiu mais imatura ou você saiu mais madura, mais resistente, mais resiliente? Eu tenho certeza que de todas as fases que você teve, aquela que foi a mais difícil, que você falou assim, esse é o fim da linha, esse é o fundo do poço, você saiu de lá mais reerguida, como uma fênix, mais forte do que nunca. Se você gostou desse vídeo, se você gostou deste formato, se você gostou de mim desse jeito, desconstruída, deixa aqui nos comentários e nos vemos amanhã. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, se vocês tiverem alguma ideia, coisas que vocês gostariam de conversar aqui comigo, deixa aqui nos comentários, porque pode ser que minha inspiração amanhã, dos próximos dias, venha a ser algum dos temas que vocês sugerirem. Um beijo e até o próximo vídeo.